Oi, eu sou a Mileus. Entrei no pronto-socorro encharcada de chuva e do sangue da minha filha, tremendo tanto que achei que meus ossos iam se partir. E quando liguei para minha mãe, implorando por ajuda, ela disse: "Isso não é mais problema nosso." Me deixaram lá, sozinha, enquanto minha garotinha lutava pela vida. Mas sabe o que é pior do que ser abandonada pela sua família enquanto sua filha está morrendo? Descobrir que a traição não começou naquela noite. Começou anos antes, em silêncio, enquanto eles sorriam na minha frente. E a única pessoa que ficou ao meu lado naquela noite foi um estranho que sussurrou uma frase, uma única que mudou tudo. Antes de continuar, me diz, o que você faria se sua família virasse as costas para você no momento que você mais precisasse? Comenta aí. Porque isso é só o começo. Eu mal senti a chuva batendo no meu rosto quando tropecei pelas portas automáticas do Boston General. Tudo que eu conseguia ver era a mãozinha da Narina, pendendo mole na minha, com sangue escorrendo pelo braço dela e pingando no chão entre nossos pés. As luzes fluorescentes piscavam acima da gente, lançando sombras pálidas sobre o linóleo, deixando tudo irreal, como se eu estivesse assistindo ao pesadelo de outra pessoa. Senhora, senhora, você precisa soltá-la. A voz de uma enfermeira atravessou o zumbido estático na minha cabeça, enquanto ela tentava tirar a Narina dos meus braços. Minha respiração vinha em soluços irregulares, cada inspiração ardendo, cada expiração tremendo, enquanto eu tentava explicar. Um carro bateu na gente. Ela não está se mexendo. Por favor, ajudem ela. As palavras tropeçavam umas nas outras, presas na secura da minha garganta. Eles a colocaram numa maca e saíram correndo, e eu dei 2 passos atrás deles antes de congelar. Olhei para as minhas mãos, vermelhas e escorregadias, tremendo tanto que mal consegui mantê-las ao lado do corpo. A chuva tinha levado parte do sangue, mas ele ainda estava ali, entranhado em cada linha da minha pele, seco sob as unhas, grudado no meu pulso onde devia estar meu relógio. Tentei limpar as mãos na calça jeans, mas não adiantou. Mandaram eu me sentar, e eu obedeci. A cadeira de plástico apertava minhas costas, enquanto a voz da Narina ecoava na minha mente, repetindo o que ela tinha me dito naquela manhã. Mamãe, você é a minha heroína. Meu celular vibrou no bolso. A tela trincada se acendeu e, por um momento, senti um fio de esperança. Liguei para minha mãe. Minhas mãos tremiam tanto que precisei tentar 3 vezes até conseguir apertar o nome certo. Ela atendeu no segundo toque, com a voz cansada e dura. O que foi agora, Miss? Mãe, eu preciso de você aqui. A Narina tá machucada. Eles precisam de um corresponsável. Eu não sei o que fazer. Por favor. Houve uma pausa. Um silêncio pequeno, mas cheio de rancor, que doeu mais do que qualquer palavra. Isso não é mais problema nosso, Miss. Você fez suas escolhas. Mãe, por favor. Eu já disse. Você escolheu essa vida quando decidiu brincar de casinha com aquele homem e acabou presa com uma criança que não podia sustentar. Não me ligue mais por causa das suas bagunças. A linha caiu. Afastei o celular do ouvido e encarei a tela. Meu reflexo partido nas rachaduras do vidro. Meus dentes batiam, mas não era de frio. Eu queria gritar, mas nenhum som saía. Um médico se aproximou, olhos cansados, a máscara pendurada no pescoço. Senhora, precisamos do seu consentimento para um procedimento. Há complicações, sangramento interno. Precisamos agir agora. Sim. Sim, faça o que for preciso, por favor. Ele me olhou, e por um instante vi pena nos olhos dele. Seu plano de saúde está bloqueado por falta de pagamento. Precisamos de um corresponsável da família. Sem isso, não podemos continuar. Assinei tudo que permitiram, minha mão trêmula riscando o papel, a caneta escorregando entre meus dedos cobertos de sangue. Mas não foi o suficiente. Me deixaram lá, sozinha, esperando. Voltei a me sentar, pressionando uma mão contra a outra para conter os tremores. O sangue se desfazia em lascas sobre meu jeans. Ao meu redor, famílias se acolhiam, pais afagando as costas de suas esposas, mães abraçando seus filhos. Orações sussurradas nos ombros uns dos outros. Um riso escapou de um canto onde um adolescente, enfaixado, mas vivo, era mimado por um grupo de parentes.
Olhei para minhas mãos e uma onda de náusea me atingiu tão forte que quase caí da cadeira. Vi meu reflexo na máquina de refrigerantes do outro lado do corredor distorcido, mas claro bastante para enxergar o medo nos meus próprios olhos. Mamãe, você é minha heroína. As palavras da narina ecoaram dentro do vazio no meu peito, se misturando ao bip das máquinas e ao zumbido das luzes de teto. Uma enfermeira se aproximou, prancheta na mão, o rosto apertado por desconforto. Senhora, se não conseguir encontrar um familiar, não poderemos continuar. Sinto muito. Sinto muito. Aquelas palavras soaram como um tapa tão leves, tão definitivas. Abri a boca para discutir, para implorar, mas só saiu um sussurro seco pelos meus lábios rachados. Por favor, alguém me ajuda. A enfermeira se virou, os sapatos rangendo no chão, e me deixou ali, encarando minhas mãos, tentando entender quanto daquele sangue era da narina, e quanto era meu. Mantive a cabeça baixa, as mãos unidas, o sangue seco e rígido entre meus dedos enquanto afundava naquela cadeira dura da sala de espera. Eu ouvi a chuva batendo na janela, passos ao meu redor, vozes subindo e descendo, mas nada parecia real. Eu estava ali, e ao mesmo tempo não estava. O mundo seguia em frente, e eu, congelada, esperando por um milagre. Então, uma voz calma cortou o zumbido das lâmpadas e os sussurros de conforto ao redor. Você parece precisar de alguém do seu lado. Levantei a cabeça, sem saber se tinha imaginado aquilo. Diante de mim estava uma mulher, talvez nos seus 50, cabelo loiro preso de forma impecável, vestindo um casaco preto elegante do tipo caro que não tenta provar nada. Ela se sentou ao meu lado como se aquele fosse o seu lugar, como se tivesse todo o direito de ocupar aquele espaço ao lado de uma desconhecida. Sou Rowena Sterling, disse ela, com uma voz quente, como o calor de uma lareira nas costas num dia de inverno. Ela enfiou a mão no bolso e tirou um lenço branco e limpo, colocando-o com cuidado nas minhas mãos trêmulas. Você não está mais sozinha. Quis dizer a ela que não precisava de caridade, que podia lidar com aquilo, que não era um caso perdido esperando para ser salvo. Mas minha garganta apertou, e as palavras ficaram amargas, presas no fundo da língua. Só consegui balançar a cabeça, agarrando aquele lenço como se fosse uma corda de salvação, o toque suave dele destoando do sangue endurecido nas minhas mãos. Rowena não disse mais nada. Só ficou ali, sua presença silenciosa, mas firme, me permitindo existir naquele momento sem exigir explicações, sem querer justificar minha dor. As horas passaram naquela sala de espera. A TV pendurada no alto transmitia o noticiário em volume baixo, falavam de trânsito, da chuva que alagava as ruas da cidade. Meu celular estava no colo, a tela rachada acendendo com uma notificação atrás da outra, até que, por fim, tomei coragem e olhei. Mensagens de voz, textos, chamadas não atendidas, dezenas deles. Primeiro foi meu irmão, Liam. A voz dele cortante, cheia de desprezo. Fiquei sabendo que você tá pedindo dinheiro para desconhecidos agora, mês. Patético. Não arrasta a família para dentro da sua bagunça. Depois, a voz da minha mãe, mais fria que a chuva. Se você não consegue ser mãe, talvez não devesse ter brincado de casinha. Vamos tirar a narina de você, se for preciso. Ninguém perguntou se a narina estava bem, se ainda estava viva, se estava com medo. Ninguém. Senti o calor subir ao meu rosto, vergonha e raiva se chocando como ondas, tão forte que precisei me levantar, andar alguns passos antes de afundar de novo na cadeira. Apertei o lenço nas mãos com tanta força que ele amarrotou nos meus dedos. Eu queria ligar de volta, queria gritar que não era esse fracasso que eles imaginavam, que eu estava ali lutando pela minha filha enquanto eles estavam em casa, secos, confortáveis, me julgando por fazer o que fosse preciso para manter Narina viva. Mas eu não liguei. Porque sabia que não adiantaria. Eles já tinham decidido quem eu era nas próprias cabeças. Pressionei o lenço contra os olhos, deixando ele absorver as lágrimas que eu tinha prometido não derramar naquele hospital, diante de estranhos. Ele cheirava levemente a lavanda, e me lembrei da suavidade nos olhos da Rowena quando me entregou. Era estranho como a gentileza de uma desconhecida podia parecer mais quente do que o amor da família que deveria estar ao meu lado. Afundei de novo na cadeira, agarrando aquele pequeno pedaço de conforto, sussurrando para mim mesma. Eu não sou fraca. Eu não sou. O tempo arrastava-se, marcado pelo tic-tac do relógio na parede e pelos passos ritmados no chão de azulejo.
Enfermeiros iam e vinham pelas portas automáticas, chamando nomes, famílias levantando e voltando a se sentar, cheias de esperança e medo. Então uma enfermeira que eu ainda não tinha visto se aproximou. O rosto dela era suave, mas tenso como se tivesse medo de dizer a coisa errada. Senhora, ela começou, e eu me preparei para mais más notícias. Tem alguém aqui querendo cobrir os custos da cirurgia da sua filha. Pesquei, sem entender direito. O quê? Ela repetiu mais devagar, os olhos gentis. Tem alguém aqui que quer pagar pela cirurgia da sua filha. Minha respiração travou. O mundo inteiro encolheu até caber naquela frase impossível. Minha voz saiu num sussurro frágil, mas ainda viva. Quem faria isso por mim? As palavras ficaram no ar, pesadas, grandes demais para caber naquela sala de espera. Eu mal conseguia respirar o cheiro de antisséptico, casacos encharcados de chuva, o zumbido abafado das máquinas atrás das portas fechadas. Meus olhos procuravam por todos os lados, tentando entender quem poderia ter dito aquilo. E então, vi ela de novo. Rowena estava lá. O mesmo olhar calmo, os olhos firmes quando deu um passo à frente. Ela não acenou, não chamou meu nome. Só estendeu a mão, a palma virada para cima, como quem oferece uma escolha, aceitar ou recusar. Eu posso ajudar você e sua filha, disse ela, com a voz macia, cortando o caos na minha mente. Hesitei, apertando o lenço ainda úmido de lágrimas. Balancei a cabeça antes mesmo de pensar direito. Eu não posso. Eu não aceito esmolas, murmurei, tentando parecer mais forte do que me sentia. Mas minha voz saiu fraca, quase envergonhada. Ela recolheu a mão com calma, assentindo devagar, como quem entende. Como quem já tinha dito aquelas mesmas palavras um dia. Não é caridade, Mace respondeu, com o tom tranquilo. É algo que eu gostaria que tivessem feito por mim, quando eu estava sozinha no hospital. Algo dentro de mim cedeu. Só uma rachadura fina, quase imperceptível, mas eu senti. Olhei de novo para o corredor onde tinham levado a Narina. Na minha mente, imaginei o rostinho dela, o sorriso banguela daquela manhã, me chamando de heroína. Rowena fez um gesto para que eu me sentasse, e ocupou o lugar ao meu lado com calma, respirando fundo. Anos atrás, perdi meu marido. Foi câncer. E o hospital parecia um labirinto sem saída. Eu tinha dinheiro, mas isso não importava quando tudo que eu ouvia eram os bips das máquinas e os passos apressados de enfermeiros que nem olhavam nos seus olhos. A voz dela não tremia, mas havia algo cru ali e isso me fez parar. Ela me encarou. Dinheiro não compra tempo, Mace. Mas compra uma chance. Não percebi que estava chorando até sentir o gosto salgado nos lábios. Eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada, respondeu ela. Tirou um cartão pequeno do bolso do casaco e colocou na minha mão, fechando meus dedos em volta dele. Vem comigo. Ela me conduziu por um corredor até uma sala pequena, com paredes bege e uma mesa cheia de papéis. Uma enfermeira já estava lá, esperando com uma pilha de formulários. Minhas mãos tremiam enquanto pegava a caneta e encarava os documentos que permitiriam que a cirurgia da Narina finalmente acontecesse. Rowena ficou ao meu lado em silêncio, assinando como responsável financeira, sem pedir nada em troca. Desculpa, sussurrei, minha voz quase sumindo enquanto assinava a última página. Eu não quero ser um peso. Rowena pousou a mão no meu ombro quente, firme. Você não é. Essa é a sua luta, Mace. Eu só estou te dando um momento para respirar. Quando voltamos para a sala de espera, senti como se um peso tivesse sido tirado do meu peito, mesmo que só por um instante. Mas durou pouco. Meu celular vibrou no bolso, e quando olhei, vi outro correio de voz da minha mãe. Fiquei encarando a tela por um tempo, até finalmente apertar o play e levar o celular ao ouvido. Se você aceitar dinheiro de estranhos, não espere voltar para essa família. A voz dela estalou, fria, cortante. Não espere que a gente limpe sua bagunça. Minha mandíbula travou, os dentes rangendo enquanto abaixava o celular. Minhas mãos voltaram a tremer, mas agora por outro motivo. A dor ainda estava lá, mas havia algo mais. Um calor subindo pelo peito. Uma percepção que talvez eu não precisasse de um lugar para voltar. Rowena sentou-se ao meu lado mais uma vez, em silêncio, até finalmente dizer:
Eles nunca vão entender, Melis. Mas a sua filha vai. Virei para ela, tentando encontrar algo nos olhos dela. E a pergunta escapou antes que eu pudesse impedir. O que você realmente quer de mim? Rowena não recuou. Sustentou meu olhar com firmeza, como se não tivesse medo do meu desespero ou da dureza na minha voz. Quero que você me prometa que não vai desistir. Nem de você, nem da sua filha. As palavras dela bateram como um vento gelado me fazendo sentar ereta. Eu esperava ouvir algo sobre juros, contratos, alguma condição escondida que penduraria sobre mim pro resto da vida. Mas não. Ela me pediu algo que eu nem lembrava como se fazia: dignidade. Eu não sei se consigo prometer isso, confessei, a voz falhando. Passei tanto tempo só tentando manter a gente viva. Ela não suavizou o tom. Só assentiu, uma vez. Então promete que vai tentar. Pressionei o lenço nos lábios, sentindo o gosto do sal das lágrimas que ele já tinha absorvido. Pensei de novo na voz da minha mãe, fria como chuva de inverno. Se você aceitar dinheiro de estranhos, não espere voltar para essa família. Passei anos engolindo palavras, sacrificando tudo para manter a paz, tentando ganhar migalhas de afeto que nunca vieram. O corredor parecia interminável enquanto eu voltava para a sala de espera, as luzes do hospital zumbindo sobre minha cabeça. Olhei pro celular de novo. A tela trincada ainda acendia com notificações. O nome do meu irmão apareceu, e antes que eu pudesse pensar melhor, deslizei o dedo para ouvir. Mileus, a mãe ligou pro conselho tutelar. Ela disse que você é incapaz. Que não pode cuidar da Narina. Minhas pernas fraquejaram, e me deixei cair em uma cadeira. O ar escapou dos meus pulmões como um soco no estômago. O mundo girou. O cheiro de antisséptico e café da máquina próxima ficou insuportável. Apertei o lenço contra a mão, tentando me ancorar ali, mas as palavras não paravam de ecoar na minha cabeça. Incapaz. 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 Nem lembro como cheguei à capela do hospital, mas de alguma forma, estava lá. Me afundei em um banco de madeira, esmagada pelo peso do mundo. Tudo estava em silêncio, iluminado apenas por um pequeno vitral colorido, projetando sombras que dançavam pelas paredes. Fiquei olhando para a chama tímida de uma vela acesa na frente, procurando algo para segurar. Foi ali que Rowena me encontrou. Seus passos suaves sobre o piso gelado. Ela não disse nada de início. Apenas sentou ao meu lado, mãos cruzadas no colo, deixando o silêncio nos envolver. Eles vão tentar tirar tudo de você, Meis disse enfim, com a voz firme. Sua paz, sua filha, sua autoestima. Mas só se você permitir. Virei para ela, os olhos queimando. Eles são tudo que me resta. Não corrigiu ela com gentileza. A sua filha é o que te resta. E ela vale a luta. Ela se ofereceu para ajudar, mencionou advogados, apoio, caso fosse preciso. Mas o olhar dela dizia a verdade, ela só poderia lutar por mim, se eu mesma lutasse primeiro. Passei a vida implorando pela aprovação deles, murmurei, sentindo as palavras amargas na boca. Pra quê? Pra ser chamada de incapaz? Pra ser ameaçada enquanto tento salvar minha filha? Rowena estendeu a mão e enxugou uma lágrima do meu rosto. E eu não recuei. Você não é incapaz, Miss. Você está sobrevivendo. E isso é diferente. Algo dentro de mim, que estava calado havia anos, finalmente se mexeu. Percebi que lutar pela Narina era também lutar por mim. Pelo pedaço de mim que abandonei toda vez que deixei eles me silenciar. Fechei o punho em volta do lenço, sentindo sua maciez, e a força silenciosa que ele representava. Respirei fundo, tentando me recompor enquanto me levantava. Eles não vão tirá-la de mim. Ao sair da capela, o corredor pareceu mais frio, o ar mais pesado. E então a vi minha mãe, Isolda parada perto da entrada da emergência, braços cruzados, os olhos varrendo o saguão até pousarem em mim. Seu olhar era cortante, julgador, e ela ergueu o queixo como se me desafiasse a falar. Mãe, o que você tá fazendo aqui? A chuva tinha parado, mas o ar ainda carregava o frio úmido da manhã. A luz do dia entrava pelas portas de vidro do hospital, e eu respirava fundo, tentando manter a calma enquanto a observava. Ela não respondeu de imediato.
Apenas me encarou, os olhos se detendo no sangue seco da minha blusa, nas marcas de cansaço no meu rosto. Estava impecável o sobretudo seco, a maquiagem perfeita, como sempre. Sabia como parecer inabalável, mesmo quando o mundo à sua volta desmoronava. Você já nos envergonhou bastante, Melis. Sua voz cortou o pouco de esperança que ainda restava em mim. Entregue a narina. Você não está em condições de ser mãe. Por um momento, o mundo parou. O zumbido das portas automáticas, os chamados distantes dos enfermeiros, tudo desapareceu. Apertei o celular com força, as unhas cravando na palma da mão. Você não vai tirá-la de mim, consegui dizer, forçando as palavras contra o nó que apertava minha garganta. Ela balançou a cabeça como se eu fosse uma criança birrenta. Você vive em um conto de fadas, Melis. Tá sem dinheiro, instável, e agora aceita esmola de estranhos, envergonhando a família diante de toda a comunidade. A vontade de gritar era tanta que queimava na minha garganta. Queria dizer que ela não sabia nada sobre o que eu estava enfrentando, mas a dor engoliu as palavras. Ela se aproximou, abaixando o tom, mas a crueldade continuava firme na voz. Você pode assinar os papéis e evitar o vexame ou esperar que o tribunal tire ela de você à força. Já falamos com um advogado. Foi quando o vi. Meu irmão, parado alguns passos atrás dela, segurando uma pasta nas mãos. Seus olhos fugiram dos meus assim que o encarei. Darren, minha voz quebrou, um misto de incredulidade e dor. Você também está nisso? Ele não respondeu. Apenas apertou ainda mais os dedos em torno da pasta. As mesmas mãos que já haviam levantado narina nos ombros em churrascos de verão agora seguravam os papéis que tentariam arrancá-la de mim. A traição foi entrando devagar, queimando. Cada aniversário em que fiz hora extra para comprar um presente. Cada Natal em que mal consegui pagar a conta de luz enquanto eles riam ao redor da ceia que eu mesma preparei. Cada vez que engoli meu orgulho para manter a paz. Isso não é sobre a segurança da narina. É sobre controle. Imagem. Dinheiro. Eles não vão tirá-la, sussurrei, sem nem reconhecer minha própria voz. Minha mãe riu, um som frio, cansada de fingir gentileza. Você sempre foi teimosa, Milos. Sempre achando que sabia mais do que todo mundo. Mas você está sozinha nessa. Quase acreditei. Quase deixei o medo voltar. Mas me lembrei das palavras de Rowena, lá na capela, eles só podem tirar o que você entrega. E dessa vez, eu não entregaria nada. Virei as costas. Ignorei os chamados da minha mãe, o jeito como Darren tentou se aproximar, dizendo meu nome como se ainda significasse algo. Caminhei de volta pelos corredores do hospital, passando por enfermeiros exaustos e famílias com cafés nas mãos e esperanças sussurradas entre si. Abri a porta do quarto de narina, o bip suave do monitor e o som tranquilo da respiração dela me acolheram, mais forte do que qualquer ameaça. Peguei a mãozinha dela e a encostei no meu rosto, deixando as lágrimas finalmente escorrerem. Ela se mexeu levemente, mas não acordou. Estava tranquila, sonhando. Ninguém vai tirar você de mim, sussurrei, deixando essa promessa preencher o ar entre nós. Peguei o celular, enxuguei o rosto com a manga e liguei a câmera. A tela iluminou meu reflexo, um rosto exausto, olhos vermelhos, marcas de lágrimas secas, cabelos grudados nas têmporas. Mas havia algo firme no meu olhar. Algo que eu não via há anos. Meu nome é Miss Reed. Sou mãe. E estou lutando pela minha filha. Minha voz falhou um pouco, mas não quebrou. Respirei fundo, deixando o ar preencher o vazio de medo no meu peito antes de falar novamente. Minha família acha que pode tirá-la de mim porque me considera fraca. Já me chamaram de inútil, irresponsável, um peso. Ameaçaram usar o sistema para nos separar, alegar que sou incapaz, enquanto ficam em suas cozinhas limpas tomando café, fingindo que se importam. Parei por um momento, olhando para o corpinho da narina deitado no leito hospitalar, o sobe e desce do peito dela me ancorando à realidade. Mas chega. Eu não vou mais deixar que eles controlem essa história. Quando a gravação terminou, encostei-me na cadeira, apertando o celular contra o peito, deixando o peso das minhas palavras assentar. A luz da manhã passava pelas persianas, misturada à chuva fria que ainda tamborilava contra a janela. Abri minha caixa de mensagens de voz e ouvi os recados da minha mãe e do Darren.
As palavras deles pareciam veneno à frieza com que minha mãe dizia: "Você trouxe isso para si mesma, Miss." E o desprezo na voz do Darren, me acusando de envergonhar a família. Meu dedo pairou sobre a tela. Então apertei a salvar e encaminhei cada mensagem para uma pasta segura que acabei de criar uma ideia da Rowena, que me trouxe café ontem. Guardei o celular no bolso, beijei a testa da narina e saí do quarto, com as luzes do corredor piscando acima da minha cabeça enquanto eu caminhava rumo à cafeteria no andar de baixo. O cheiro de café requentado e sopa velha me atingiu assim que entrei. Escolhi uma mesa num canto, longe da correria dos visitantes e enfermeiros do turno da manhã. Peguei o celular de novo, abri o vídeo e o enviei para uma amiga de confiança, junto com os áudios e prints de todas as mensagens que recebi da minha família. A mensagem que escrevi foi curta. Se algo acontecer, agora você sabe a verdade. Apertar ou enviar foi como tirar um casaco pesado que venho carregando há anos. Me recostei na cadeira, fechei os olhos e deixei os sons do ambiente se apagarem, o burburinho das conversas, o barulho das bandejas, tudo sumindo ao fundo. As lembranças vieram sem pedir. Minha mãe me repreendendo por engravidar, dizendo que eu era uma decepção, enquanto eu fazia turno duplo para pagar as contas. O Darren rindo enquanto pegava o último pedaço da torta no dia de ação de graças, lembrando que eu devia a ele por ter ajudado com o aluguel uma vez, como se isso fizesse dele um herói. Eles nunca viram as noites em que chorei no chão da cozinha apertando moedas para comprar gasolina. Nunca viram as manhãs em que Narina e eu sentávamos no ônibus, com a mãozinha dela agarrada na minha, sussurrando que eu era a heroína dela. E ali estava eu, lutando para continuar sendo essa heroína mesmo que significasse enfrentá-los de frente. Senti a presença dela antes de vê-la. Rowena se sentou do outro lado da mesa e colocou um copo de café na minha frente, sem dizer nada. O olhar dela era firme, tranquilo, uma força silenciosa que acalmava o tremor das minhas mãos. Eles vão vir com tudo agora, disse ela, mexendo o chá sem me encarar. Assenti, com os dedos em volta da xícara quente. Eu sei. Está pronta? Hesitei. Deixei o medo passar por mim, como uma onda. Depois respondi. Eu tenho que estar. Ela pegou algo na bolsa, um papel dobrado, e empurrou até mim. Esse é o número da defensoria. Ligue assim que voltar pro quarto. Guardei o papel no bolso e sussurrei um obrigada. Ficamos em silêncio por um momento, só o som distante do alto-falante e o tamborilar constante da chuva do lado de fora. Então, alcancei minha bolsa e tirei o lenço branco que ela havia me dado na emergência. Agora ele estava amassado, marcado de lágrimas, mas segurá-lo me trazia de volta pro chão, me lembrava que alguém estava do meu lado. Você não está mais sozinha. Repeti as palavras dela daquela noite, deixando que se assentassem de novo dentro de mim. Rowena colocou a mão sobre a minha, apertando levemente antes de se levantar. Lembre disso quando tentarem fazer você se sentir pequena, disse ela, antes de se afastar pelo corredor. Observei-a ir embora, respirei fundo e comecei a caminhar de volta para o quarto da Narina. Chequei meu celular uma última vez antes de guardá-lo no bolso. Foi quando a notificação chegou, a vibração na minha mão foi imediata, cortante. Audiência de custódia emergencial registrada. Isolda Reed versus Miss Reed. Minha visão embaçou por um segundo, mas pisquei com força e me apoiei na parede, tentando me manter firme. Olhei pela janela do quarto e vi Narina dormindo tranquila, sem ideia da tempestade que nos esperava do lado de fora. Está acontecendo, sussurrei. Foi com esse pensamento que me mantive de pé diante do Tribunal de Família de Boston, segurando a pasta que Rowena havia me dado naquela manhã. As nuvens cinzentas pareciam pesar sobre a cidade, como se o mundo quisesse me derrotar antes mesmo de eu cruzar aquelas portas. Rowena estava ao meu lado, serena, os olhos varrendo o prédio como se já tivesse enfrentado essa batalha 1000 vezes. Ela não disse muito, apenas apertou meu braço uma vez antes de seguirmos em direção à entrada. As portas automáticas se abriram com um chiado que combinava com o suspiro nervoso que escapei. Lá dentro, o ar gelado cheirava a papel velho e café passado. Achamos nossos lugares numa sala pequena, os bancos duros, as luzes fortes demais pro quanto eu estava exausta. Do outro lado do corredor, vi ela, minha mãe, Isolda, com um casaco azul marinho, o cabelo puxado para trás, o rosto com aquela expressão de superioridade, como se estivesse prestes a receber um prêmio pela crueldade. Darren estava atrás dela,
folheando papéis e sorrindo quando cruzou o olhar comigo como se soubesse de algo que eu não sabia. Mas eu tinha terminado de ficar em silêncio. O juiz entrou e todos se levantaram. Travei os joelhos, mantive a coluna reta, mesmo sentindo que minhas pernas podiam ceder a qualquer momento. Sentamos e a audiência começou. O advogado da minha mãe falou primeiro, com aquele tom ensaiado e condescendente. Me pintou como instável, financeiramente irresponsável, um risco para minha própria filha. Mencionou as contas hospitalares, o benfeitor desconhecido que pagou pela cirurgia, e o fato de eu morar num apartamento pequeno em Dorchester, trabalhando em 2 empregos de meio período, algo que, segundo ele, era incompatível com um ambiente estável para uma criança em recuperação. Fechei as mãos no colo, as unhas cravando nas palmas para não gritar. Senti o olhar da Rowena em mim, me lembrando de manter a firmeza. Então minha mãe falou. Disse ao juiz que eu era uma garota de bom coração, mas que me metia em algo maior do que podia lidar. Que não queria estar ali, mas que não tinha escolha, porque eu estava colocando a Narina em perigo. Mentiu. Com lágrimas nos olhos. Disse que só queria o melhor para a neta, que tentou me ajudar, mas que eu rejeitei. Eu queria gritar. Queria desmascará-la ali mesmo, arrancar cada lágrima falsa daquele rosto maquiado. Mas, quando o juiz se virou para mim, me levantei. As pernas tremiam, mas a voz saiu firme. Eu tenho provas. Peguei meu celular. O juiz autorizou e a sala ficou em silêncio quando a voz da minha mãe preencheu o ambiente. Se você aceitar dinheiro de estranhos, não espere voltar para essa família. Depois, toquei a mensagem do Darren. A voz dele transbordava desprezo. Você é uma vergonha. A mamãe vai consertar essa bagunça que você fez. Quando a gravação terminou, olhei para o juiz e depois para minha mãe. O rosto dela estava pálido, a mandíbula tão tensa que parecia prestes a estalar. Rowena se levantou ao meu lado, dirigindo-se à corte com calma. Explicou que ofereceu ajuda financeira sem esperar nada em troca. Disse que eu nunca pedi. Que meu foco sempre foi salvar a vida da minha filha, não caridade, nem favores. Ela não é um fardo, disse Rowena. É uma mãe que ficou de pé quando ninguém mais ficou com ela. Vi Darren se remexer no banco, o sorriso sumindo do rosto. A postura de Isolda começou a ruir. Sua voz aumentou, descontrolada, enquanto gritava do outro lado da sala. Você sempre foi um fardo, Mace. Sempre precisando de ajuda, sempre nos arrastando para baixo. O juiz bateu o martelo com força. Silêncio. Respirei fundo, encarei o olhar duro da minha mãe e falei suave, mas firme. Pode me chamar de fardo o quanto quiser, disse, com a voz só tremendo um pouco. Mas você não vai me chamar de mamãe. O silêncio que se seguiu parecia pesar toneladas. Por um instante, tudo ficou suspenso, até que o juiz pigarreou e declarou um recesso, dizendo que o caso não era tão simples quanto parecia, e que uma análise mais aprofundada seria necessária antes de qualquer decisão. Saí para o corredor. O ar continuava pesado, mas de um jeito diferente, mais leve do que tinha sido em anos. Minhas mãos ainda tremiam, mas pela primeira vez, não era por medo. Era pela adrenalina. Pela coragem. Por finalmente ter me defendido. Rowena se aproximou, com aquela força tranquila que sempre carregava. Pronta para o que vem agora? Ela perguntou. Encarei seus olhos. O medo ainda estava lá, mas não tinha mais controle sobre mim. Assenti. O que for preciso. Agarrei esse pensamento como se fosse uma corda salva-vidas e o repeti em silêncio enquanto nós duas voltávamos para a sala de audiência. No corredor abafado, sussurros de outras batalhas familiares ecoavam por trás de portas fechadas. Mas lá dentro, tudo estava quieto, um silêncio tenso, como se o ar soubesse o que estava por vir. Rowena não disse nada, apenas tocou levemente meu braço, me dando firmeza. Caminhei para a frente com esforço. Minha mãe já estava sentada, o advogado ao lado, e Darren de pé, braços cruzados, com aquele sorriso arrogante no rosto mesmo de quando éramos crianças, segundos antes de me delatar para a mamãe, certo de que ela acreditaria em cada palavra dele. Mas desta vez, eu não desviei o olhar. O advogado da Isolda se levantou primeiro, pigarreando. Meritíssimo, novas evidências vieram à tona.
A voz era treinada, polida, mas cada palavra caía como um soco. Localizarmos um documento assinado pela senhorita Reed anos atrás, nomeando seu irmão como guardião temporário da criança durante um período em que ela foi hospitalizada por exaustão. Ele empurrou o papel até o juiz. Senti o chão fugir sob meus pés. Tudo ao meu redor pareceu girar. Eu me lembrava daquele dia. O desespero. Narina recém-nascida. Eu mal conseguia ficar em pé sem desmaiar. Assinei rápido, confiando neles. Acreditando que iam ajudar a não usar aquilo contra mim anos depois. Meus olhos arderam, mas pisquei forte. Não ia chorar. Isso demonstra um histórico de instabilidade, continuou o advogado. Solicitamos a transferência imediata da guarda para a avó materna, Isolda, visando a segurança da criança. Narina. Minha Narina. Um zumbido tomou meus ouvidos. O medo tentou me engolir. Mas então senti a mão da Rowena deslizar algo na minha por baixo da mesa, uma pasta fina, mas pesada de promessas. Olhei para baixo e encontrei o olhar firme dela, que apenas murmurou, sem som. Usa. Inspirei com força. Me levantei, as pernas trêmulas, mas o coração firme. Meritíssimo, eu também tenho provas que gostaria de apresentar. O juiz assentiu. Avancei e coloquei a pasta diante dele. Minhas mãos só tremeram uma vez. Dentro, estavam extratos bancários, comprovantes de pagamento, recibos, provas de que, por anos, todo o dinheiro que eu mandava para casa, trabalhando em 2 turnos, para ajudar com as contas, tinha sido usado para bancar as viagens de fim de semana do Darren e as sessões de spa da minha mãe. Provas de que eles me exploraram. Que usaram a Narina. E depois me chamaram de ingrata. De fardo. Levantei os olhos. Encarei minha mãe. Vi a fúria nos olhos dela. A incredulidade de que eu tivesse ousado reagir. É isso que eles fazem, falei, com a voz mais alta do que imaginei que conseguiria, ecoando pelo tribunal. Eles não ajudam. Eles tomam. Fazem você sentir vergonha por pedir ajuda, e depois te roubam, dizendo que é pro seu próprio bem. Minha mãe se levantou de repente, a cadeira arrastando ruidosamente no chão. Ingrata. Ela gritou, o rosto vermelho, as mãos tremendo. Depois de tudo que fizemos por você? Minha voz falhou por um segundo, mas eu não parei. Tudo que fizeram por mim? Rebati. Você quer dizer pegar cada centavo do meu salário, cada hora que eu trabalhei, cada parte de mim que eu sacrifiquei tentando fazer você se orgulhar? Você me chama de peso, mas viveu às minhas custas, me chamando de fracasso. O juiz bateu o martelo, exigindo silêncio, mas minha mãe continuava gritando, e Darren tentava acalmá-la, sussurrando entre os dentes para ela se recompor. Pela primeira vez, vi os dois vacilarem, correndo para manter a fachada. E eu fiquei ali, ofegante, mas firme. O juiz pigarreou, tirando os óculos. Diante desses novos documentos financeiros, este caso exigirá uma investigação completa sobre possível má conduta em relação à pensão e à guarda da criança. Fechei os olhos. As palavras me banharam como uma onda, e a tensão nos meus ombros começou a se dissolver enquanto o juiz prosseguia. Enquanto durar a investigação, Narina permanecerá sob a custódia da mãe. O silêncio caiu sobre a sala. Minha mãe afundou de volta na cadeira, o rosto pálido. Darren sussurrava nervosamente algo no ouvido dela, mas eu já não ouvia. Eu já estava me virando, com Rowena ao meu lado, me guiando para o corredor onde o ar, por mais viciado que fosse, parecia fresco, e cada respiração tinha gosto de liberdade. Saímos para a noite fria de Boston. As nuvens se abriram só o suficiente para deixar escapar um fio de luz. Peguei o lenço branco e amarrotado do bolso, apertando-o com força. A mão de Rowena pousou no meu ombro. A voz dela era suave, mas firme. Você tá bem? Olhei para ela, depois para a rua, as luzes da cidade borradas pelas lágrimas que, finalmente, deixei cair. Estamos livres, sussurrei. Por enquanto. Guardei esse pensamento junto ao peito enquanto Narina e eu deixávamos o tribunal. O vento gelado cortava nossos rostos, e os dedinhos dela se agarraram aos meus com mais força do que nunca, como se ela soubesse que algo importante tinha mudado.
O céu estava carregado de nuvens, mas juro que vi um pedaço de azul forçando passagem o suficiente para me lembrar do que era esperança. Voltamos para casa andando devagar, cada passo parecendo uma afirmação. Estamos aqui. Ainda estamos de pé. Uma semana depois, voltamos ao Boston General. Mas desta vez, não havia sangue nas minhas mãos, nem o pânico me esmagando o peito. Era só uma consulta de acompanhamento para Narina, que tagarelava enquanto andávamos pelos corredores iluminados. Sua mãozinha quente na minha. Passamos pela máquina de lanches perto da sala de espera mesma que já refletiu uma mulher com sangue nas unhas e terror nos olhos. Desta vez, parei e encarei meu reflexo. Vi uma mulher cansada, ainda com olheiras profundas, mas que não tinha mais medo. Vi alguém que lutou e que continuaria lutando. Vi uma mãe. O médico liberou Narina para voltar às atividades normais. Ela gritou de alegria e me abraçou com tanta força que quase me derrubou. Rimos, e o som ecoou pela sala estéril, afastando os fantasmas que costumavam morar ali. Mais tarde, fomos ao parque. O ar cortava a pele, daquele tipo que deixa as bochechas coradas, mas Narina não se importava. Se jogou nos balanços, chutando os pés em direção ao céu, gritando de alegria. Sentei em um banco próximo, um café quente nas mãos. O calor nos dedos me lembrava, eu estava viva. Rowena apareceu sem dizer nada, sentou ao meu lado com um aceno sutil. Ficamos ali, em silêncio, vendo Narina voar. Depois de um tempo, ela olhou para mim e disse baixinho: "Foi você que fez isso acontecer." Senti as lágrimas virem, mas não deixei que caíssem. Só assenti, deixando que a verdade das palavras dela se ancorasse dentro de mim. Naquela noite, enquanto dobrava roupas na nossa sala pequena, meu celular vibrou. O nome da Isolda apareceu na tela. Pensei em ignorar. Mas algo dentro de mim precisava ouvir. Atendi. A voz dela veio afiada, venenosa. "Você destruiu essa família, Miss. Nos envergonhou, nos arrastou pro tribunal, nos fez parecer idiotas." Fechei os olhos, pressionei o celular mais forte contra o ouvido e respondi baixa, mas firmemente: "Não. Quem fez isso foram vocês." Desliguei. E com mãos firmes, bloqueei o número dela. Um silêncio definitivo se instalou no cômodo. Como se o ar tivesse ficado mais leve. Os dias passaram. A investigação contra minha mãe e Darren continuava, o uso indevido do dinheiro que eu mandava agora estava exposto. E embora eu não fosse ingênua ao ponto de achar que justiça era simples ou rápida, eu sabia que, pela primeira vez, eu não estava mais calada. Mas, pela primeira vez, a verdade estava lá fora e não era só eu carregando esse peso sozinha. Naquela noite, Narina e eu jantamos juntas na nossa pequena mesa da cozinha, enquanto o som da cidade vibrava do lado de fora da janela. Ela balançava as pernas enquanto comia, o sorriso iluminado contando animadamente sobre uma história que queria escrever para a escola. Depois de lavar a louça, acendi uma vela pequena na prateleira e coloquei ao lado dela o lenço de Rowena, agora limpo. Não era mais só um lenço. Era um símbolo de sobrevivência, de um gesto de bondade vindo de alguém que, mesmo sendo uma estranha, me ajudou a levantar. Olhei em volta do nosso apartamento. A mesma tinta descascando, os mesmos tacos rangendo, os mesmos móveis de segunda mão, mas agora tudo parecia diferente. Não era mais uma prisão. Era um lugar onde a gente estava se reconstruindo. Um espaço onde o riso podia ecoar sem medo. Quando fui colocar Narina na cama, ela olhou para mim, os olhos grandes e brilhando sob a luz suave. "Mamãe, a gente tá segura agora?" Acariciei o cabelo dela e dei um beijo na testa, deixando o silêncio acolher aquele instante. "Estamos seguras", sussurrei. "E amanhã, a gente começa a viver."